Beleza? Aqui é o Thiago, vou dar continuidade à série de vídeos sobre material design no Android. Vou estar falando aí do Transition, né? Da Framework Transition, que entrou na API 19, ok? Só que da forma que a gente vai estar utilizando aí, né, com algumas entidades que só foram implementadas na API 21 e como está sem suporte, a gente vai ter que continuar na API 21 com essa implementação. Então vamos lá, né? Aqui tem uma série de conteúdos que eu precisei. Aqui é o guideline do material design no Android. Aqui é a parte de transição, né? Transição que está dentro da animação, que é um conteúdo bem maior. Vou estar falando só de transição aqui, ok? Esse aqui nada mais é do que uma transaction com elementos compartilhados, que a gente vai estar abordando aqui também. Aliás, a gente vai deixar a nossa app nesse jeito aqui. Não desse jeito assim, não perfeito, né? Com esse layout, mas com elemento compartilhado igual está fazendo aqui. Ok? Enfim, aqui está uma parte da implementação do material design no site de implementação do Android, né? E aqui tem uma parte pequena de transitions, mas enfim, vale a pena dar uma olhada, vou deixar o link aí também. Aqui está um blog muito show de bola, que é desse Alex Lockwood, enfim. Se você não acompanha esse cara, passa a acompanhar. O cara é muito bom, ele vai mesmo no core, né, para explicar o que está acontecendo. Aqui eu recomendo muito você dar uma lida, porque aqui são 4 posts, né, sobre transition. Ele tem mais 2 ainda para fazer que ele ainda não fez. Ele mostra, né? Ele mostra pouco o código, eu achei que faltou mais isso, mas ele fala passo a passo o que está acontecendo no background, ok? Isso é importante a gente saber, porque dependendo do erro que a gente estiver tendo, ou então da implementação que a gente queira fazer, isso ajuda pra caramba saber o que está acontecendo no background, passo a passo. Enfim, show de bola. Pode acompanhar, pode ler aqui os posts. Vai ser muito mais explicativo, né, se você conseguir ler. Aqui tem uma página no GitHub que mostra, né, os tipos de transição que a gente tem, os caminhos, enfim, que eu vou estar utilizando aqui para dar uma explicada. Show de bola também. É bem menos explicativo do que os posts aqui, mas vale a pena dar uma lida também. Igual do Lucas Rocha aqui também, é um bom conteúdo, né, mas é mais uma introdução bem simples. Se você quiser primeiro ir de cabeça fria, lê esse daqui, para depois ser esse daqui, que esse daqui é mais denso. Aqui tem um camarada que fez uma página mostrando, né, as implementações aí com animação, okay, do material design. Só que não é lib não, tá? É só os GIF mesmo, enfim. É legal, se quiser dar uma olhada aí nos tipos que tem. E aqui estão as páginas mesmo no caso do site da documentação, do Android, que é de Transition, que a gente vai estar utilizando. Transition Manager, Activity Options, a gente vai estar utilizando Activity Options Compat, ok? Que para a gente ter suporte abaixo da 21, mas enfim, na esperança de ter aí uma lib que dê esse suporte bom pra gente, porque as que tem hoje, eu vou até falar sobre isso, as que eu encontrei não eram boas, elas não tinham os principais suportes, que era de Activity e Fragment Transaction, enfim, e aí o window que a gente vai estar utilizando, que é por causa desse cara aqui, que a gente vai ter que ficar preso aí na API 21, porque os métodos que foram introduzidos com ele são a partir da API 21, não tem suporte, né, para abaixo da API 21. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Aqui está nosso projetinho, ok? Se eu clicar aqui, você vê que não tem animação nenhuma, né? Tem uma coisa bem singela aqui, uma subidinha, mas enfim, isso não é a animação que a gente quer. Enfim, vamos no nosso projeto. Eu estou aqui com a main activity aberta, eu deixei algumas coisas aqui já, por exemplo, transition, eu vou deixar aqui para você depois testar, enfim, foi os meus testes, mas eu resolvi não tirar, eu nem vou estar mostrando elas aqui, porque eu vou estar fazendo a implementação toda direta no nosso código, ok? Vamos voltar aqui, né, nessa parte aqui. Transitions foi implementado na API 19, mas com alguns métodos implementados na API 21 a gente não tem o suporte na API 19, né, da maneira que a gente vai estar implementando aqui. Você tem 3 caminhos de transição. Uma que é de Activity para Activity, né? No caso, entenda como Activity para Activity, quando eu falar isso, entenda também que é de Fragment para Fragment, porque pode ser feito também de Fragment para Fragment. E aí a gente tem 4 métodos, né? Existe Transition, Enter Transition, aí tem o Re-Enter Transition, que está na linha do Exit Transition, e o Return Transition, ok? Aqui tem um exemplo, né? Aqui a gente não tem elemento compartilhado, tá? É só a mudança de cena. Você tem que entender que tem duas coisas importantes, que é a transição. Esse camarada aqui é responsável. Ele é responsável por trabalhar a cena, na verdade, e a animação. Quando eu falo a cena, ele tem que saber, no caso, as transições, no caso que a gente tem implementadas aqui, o padrão é fade, slide, explode, change, bound e por aí vai. Essas transições elas têm que saber o estado inicial, antes de iniciar a transição, e o estado final, né,
depois da transição, das views que vão sofrer essa animação de transição. E aí o segundo passo importante, esse é o primeiro passo importante, ele tem que saber o estado inicial e final de cada view. O segundo passo importante é ele implementar essa transição, né, essa animação. Ele é responsável por isso, esse transition. Esse Transition Manager aqui, ele utiliza, na verdade, ele administra as transições que estão sendo implementadas. O que eu não encontrei claro é se ele está sendo utilizado também no background, porque a gente utiliza ele explicitamente, tá? Quando a gente for utilizar aqui a versão de transição interna dentro da própria Activity lá, ou do Fragment, enfim, a gente vai utilizar o Transition Manager para administrar a transição, lembrando que esse conjunto de transição ele pode ser um conjunto de um elemento só, então é uma transição só. E é isso que ele faz, ele administra a transição tem que ter o controle, no caso dos dados de cena, que é início e fim, e da animação, e a gente tem o Activity Options. Sem o Activity Options a gente não consegue fazer essa transição de uma Activity para outra, a gente consegue fazer dentro de uma própria Activity, dentro da própria outra, mas transferir de um para outro a gente não consegue. E o que ele faz é o seguinte, setar opções de transação, né, de uma Activity para outra. Ele deixa a gente fazer isso, a gente seta essas opções, que no caso do Fragment você utilizaria o Fragment Transaction para fazer essa mesma jogada. A gente vai estar utilizando o Activity Options, ele não é exclusivo para Transition, o que a gente vai estar utilizando, aí você vai ver que a gente vai estar utilizando Make Semi Transition Animation. A gente tem uma sobrecarga, tem 2 métodos, a gente vai estar utilizando no caso um só, se não me engano é esse daqui, ok? Que é botar opções, né, para ser transmitidos aí na transição de uma Activity para outra. É isso que ele vai fazer. A gente vai precisar dele, senão a animação não funciona. Então a gente vai estar utilizando Activity Options com Pad, ok? E aí o window, né, que tem aí, no caso, vou ter aqui o Ctrl F, set, share, que tem esse método aqui, por exemplo, que a gente vai estar utilizando, que tem os métodos que setam qual vai ser a transição utilizada na mudança de Activity, aí no caso, como a gente está utilizando share elements, que vai ser utilizado na mudança de Activity com os elementos compartilhados, né? Agora pode estar um pouco confuso, mas quando eu começar a implementar, a gente vai entender o que são esses share elements, enter, transition, enfim. Vamos voltar lá para o código, né? Vamos voltar para cá, aliás. Primeira forma de caminho de transição, Activity para Activity, sem elemento compartilhado. Os elementos vão ser transacionados, né? Vão ter o efeito, todos vão ter iguais. As views que estão dentro da Activity, do Activity, dessa cena, e as views que estão dentro dessa cena, eles vão ter o mesmo efeito. Aí, no caso, a gente tem outra animação, né? Outro caminho, que não é aqui ainda, ok? É essa daqui, que é de elementos compartilhados. É ainda de Activity para Activity, novamente entenda Activity para Activity como Fragment para Fragment também. E aí, o que a gente faz aqui? A gente vai ter elementos que a gente vai ter esse efeito aqui, né? Fica mais claro. Esse efeito de um elemento, você vê o elemento se deslocando, né? Que a gente chama de elemento compartilhado, que na verdade é um elemento que está numa Activity, que tem uma ligação com um elemento que está numa outra Activity, só que você não tem a transferência de um objeto de uma Activity para outra, tá? Na verdade, a Activity que vai finalizar a animação, ela faz todo o trabalho pesado, beleza? Então, voltando aqui, essa é a segunda forma de transição, né? E aí vamos para a última forma, que é a transição interna. Ela fica dentro mesmo da própria Activity ou Fragment. A gente não tem essa transferência de uma Activity ou de outra, ou de Fragment, enfim. A gente faz a animação da view ali mesmo. Então vamos implementar, acho que vai ficar mais claro. Volta aqui, né? Aqui está a nossa main Activity, car Activity, enfim. Car Fragment a gente vai estar utilizando. A ideia vai ser colocar a animação, por exemplo, eu cliquei aqui, vai ter que ter uma animação daqui para cá, não pode ser assim, ser seco. Então vamos começar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar, né, as nossas animações, deixá-las ativas para a gente estar utilizando. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em Values, né, eu acabei já deixando aqui pronto, eu deixei um Styles V21, não tinha isso nas outras versões, tá, dos vídeos do post. Então clica aqui, é a mesma coisa que esse daqui, tá? Mesma coisa. No caso, a mesma coisa que esse style aqui, eu não copiei os outros dois, que eu não precisei. Volta aqui pro 21. E eu implementei essas duas partes aqui, coloquei essas duas tags aqui. Window Activity Transitions, ok? Que é pra gente ter, são duas formas de transition, né? Duas flags de transition, conta de transition e Activity Transition. Activity Transition, só a gente utilizar o Start Activity para chamar outra Activity e ter a transição, a gente tem que ter ele ativo, ok? E ele, por padrão, se eu não me engano, é isso mesmo, ele já vem ativo desde as APIs que aceitam a animação, ok? E o Context Transition ele não vem ativo, é o que ele vai permitir, é o que vai permitir a gente
ter a animação, né, a transição dos conteúdos, ok? Dessas cenas, né? No caso aí da Activity ou do Fragment, a gente vai mexer aí, no caso aí, um Image View, um Test View, é esse camarada aqui que permite, então a gente já setou ele como True também, beleza? Então do jeito que está aqui, a gente tem que colocar no Styles 21, porque se a gente colocar no Styles normal, quando vier uma API que não aceita, tá? Não tem essa framework de transição, vai dar erro, não vai nem abrir, ok? Então a gente vai colocar em outros styles, mas a gente pode fazer via Java API também, mas a gente vai ter que fazer para cada Activity, cada fragment que fosse utilizar, enfim, é melhor colocar aqui logo no styles, né, no XML separado. Volta para minha Activity, aí como é que a gente vai setar, né, qual é a transição que vai ser utilizada. A gente vai fazer a primeira de Activity para Activity, né, e eu vou colocar aqui antes do super e do set. Tem que ser sempre antes desse camarada, tá? A configuração, no caso da transição. Agora, desse daqui, eu vi num post, no caso do Stack Overflow, que quando você estiver dando de Action Bar, se eu não me engano, Action Bar Activity, enfim, você tem que colocar antes do OnCreate, ok? Mas enfim, aí você faz seus testes antes do OnCreate ou depois. Eu tive um problema, não foi nessa Activity, se não me engano, foi na cara Activity, e quando eu coloquei antes do OnCreate, deu tudo certo. Então o que eu vou fazer aqui, como a gente não está sem lib de suporte, eu vou dar um if e vou verificar. Primeiro eu vou colocar aqui transitions e vou verificar a lib que está sendo utilizada. build.version.sdkint maior igual, tá? build.versionclose.lollipop, ok? Tudo ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou setar, né? Vou chamar aqui, get window, ok? E aí set, no nosso caso, como essa activity aqui é a activity que vai chamar outra activity, tem que ser set exit transition e set reenter transition, ok? Só que esse reenter transition você tem que entender que ele não é obrigatório, ele é totalmente opcional. E aqui, no caso, a gente coloca a animação que vai ser utilizada. No nosso caso, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui direto. Você pode fazer assim direto, né? Não tem que importar o slide, mas eu quero colocar uma duração. Então vou colocar o slide. Vou colocar o explode, que é mais evidente. Eu vou colocar trans new explode. Acho que e para volta, né? Eu vou colocar o slide. Não, vou colocar o fade. O slide ainda é um pouco parecido com o explode. Trans true. Vamos colocar a duração de 3 segundos. O mesmo para trans true, 3 segundos. Então, só setar aqui agora. Só recapitulando. Esse camarada aqui eu não preciso, ele é meramente opcional. Se eu não setar ele, o que acontece? Na volta da Activity B, que vai ser a nossa Activity Car Activity, para a Activity A, que é a nossa Main Activity, na volta ele vai implementar a mesma transição utilizada em Exit Transition, ok? Beleza, aqui a gente já setou a transição, que vai ter que ter, mas a gente ainda não está utilizando a transição, tá? Porque a gente tem que mudar o nosso Start Activity, não pode ser como ele era antes. Mas antes, vamos vir aqui no Car Activity e vamos fazer a mesma jogada, né, aqui, que a gente fez no Main Activity, porque tem que ter aqui também nessa Activity, senão a animação aqui não vai ocorrer, ok? Vamos colocar antes do OnCreate também, ok? Acabei copiando o Transition, enfim. Aqui vamos deixar a mesma coisa, a gente pode mudar as transições sem problema nenhum, ok? Só uma coisa, aqui não é exit mais, como é ela que está recebendo a entrada, aqui vai ser enter transition, ela que está recebendo a chamada, né, da outra activity, e esse reenter, que no caso a gente estaria voltando, é o return. Aqui é o return, também é opcional, a gente não precisa implementar. Se a gente não implementar, a transição que vai ser chamada no return, no background, vai ser a mesma que foi chamada no enter transition. Ok? Então vamos deixar igual, tá lá no main activity. Lembrando que você realmente pode mudar, ok? Você não precisa de colocar a mesma transição para enter, para ter aquela sincronia com o exit.
mas você vai ficar evidente na sua animação que vai ficar uma coisa estranha, porque você vai ver as duas animando diferente, ok? Porque elas não começam, a transição, que você tem que entender também, que ela não começa na hora que a outra termina, né? O Enter Transition ele já vai começar quando essa daqui ainda não tiver terminado, tá? Um pouco antes, ok? Então, beleza. Tem como mudar esse comportamento, mas enfim, a gente, no caso, é só utilizar aqui uma das maneiras de evitar é utilizar a menu de transição, ok? Enfim, vamos voltar aqui, aqui está setado, agora falta achar o Start Activity, que o nosso Start Activity está no nosso car fragment. Lembrando que a gente está trabalhando com o Recycle View, se a gente vir aqui no nosso Adapter, Car Adapter, a gente tem aqui o nosso Item View, né? O nosso Item View nada mais é do que o root do nosso item, né? De cada item aqui do nosso, de todas as formas de Layout Manager, Grid ou Linear Layout, enfim, todos têm um layout root e todos recebem esse item view, esse listening de clique, né? Então, tá no nosso car fragment o nosso listener, né? Nosso handler, que está aqui, o OnClickListen. Porque se você acompanhou os vídeos aí anteriores, você vai lembrar que ele está aqui. E aqui está o Start Activity, que está convencional, né? O intent a gente não vai mexer, vai continuar assim. E o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui. Vamos colocar de novo a mesma jogada aqui, volta aqui, né? Deixa eu só padronizar aqui e colocar esse camarada aqui também. Dá uma indentada, show de bola. Volta aqui, né? Copia e vamos lá para o fragment mudar. Vamos colocar um sinão aqui, claro, para utilizar esse Start Activity, caso não seja a versão 21. Aqui não é Get Window, aqui a gente não tem essa jogada é feita na Activity ou no Fragment. Isso que eu fiz aqui, tá? Você pode fazer aqui no Fragment, sem problema, para outra Activity que ele funciona. Eu testei, ele funciona sem problema. Vou até mostrar essa jogada aqui também. Mas enfim, fica meio, vamos dizer assim, bagunçado, fica gambiarra, porque você está chamando de uma Activity para outra e vai colocar o código dentro do Fragment. Coloca dentro do Fragment se você for chamar para outro Fragment. Enfim, aqui a gente não utiliza isso, nada disso. A gente vai ter aqui o nosso Activity Options Compat, vou chamar de Options, ok? E como a gente não tem elemento compartilhado dessa vez, a gente vai ter só um Activity Options Compat Make Scale, não, Make Scene Transition Animation. E a gente vai ter, no caso, a nossa Activity aqui, no contexto da nossa Activity, que é Get Activity. E aí, os nossos elementos compartilhados a gente não tem, a gente coloca nulo. Ok. E aí o nosso Get Activity, Start Activity, e aí o nosso Intent, né? E então o Bundle, né? Que vem do nosso Options, que vai permitir a animação. To Bundle. Ok. Agora está modificado, provavelmente tem que rodar agora, né? Vamos limpar o logcat aqui, se tiver algum problema a gente volta aqui e corrige. Tá aqui o nosso emulador, beleza, vamos rodar. Vamos modificar, vamos para esse daqui. E tá, né? O efeito. Bem lento, vamos voltar. Esse foi de Exploder, tá? Isso é um Exploder, quando você só tem um elemento, é isso que ele faz. E aí, show de bola, né? A gente colocou um tempo muito grande, 3 segundos. Ele saiu com o slide ou fade, né? Ele saiu com o fade, deixa eu ver aqui. Eu nem lembro qual foi que a gente utilizou, mas na saída foi Enter, foi com o fade, ok? É isso mesmo, ele utilizou o fade para entrar o explode para sair o fade. Né? O de baixo a gente usou um slide. Enfim, Charactivity. Então a gente fez aí uma dos caminhos de transição, que é de Activity de cena para cena, sem elemento compartilhado. Agora a gente vai fazer compartilhando elementos, né? Porque a gente quer essas views aqui, ó, indo direto para nossa outra view, para o nosso outro layout, dando aquela sensação de que ela está saindo daqui, o nosso layout está saindo daqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente não vai trabalhar mais com esse transition de cena apenas, sem o transition de share element, e o que a gente vai chamar outro get window. Ok? Deixa eu só voltar aqui
né, e mostrar com fragment, que eu falei que eu vou rodar com fragment também. Então vou copiar essa parte aqui, porque no fragment eu vou ficar nesse exemplo aqui. A gente não está utilizando fragment para abrir, só para abrir outras listas, né? Então, cá fragment, a gente volta aqui em cima, aqui mesmo não create, antes don't create, né? Não é o window, é this, é o próprio fragment. Não precisa nem do this, você colocava só, deixava sem nada já é o suficiente. Ok? Você está vendo que aqui não tem mais definição. Vamos rodar para ver como é que ele roda. Que ele realmente roda, né? Ok, vamos sair daqui mesmo, né? Aí o fade. Vamos vir aqui. Na verdade, para entrar, você viu que para entrar ele não funcionou. Mas para sair, ele funcionou. O fade funcionou. Então, realmente, o teste que eu tinha feito, não sei, de alguma forma ele tinha dado pouco certo, enfim. Com fragment, utilize para fragment, porque para fragment com activity não saiu como deveria sair, ok? Então, vamos tirar aqui, a gente não vai estar utilizando aqui mesmo, mas a ideia que eu queria passar aqui é a chamada, assim, que saiu get window e entrou o this, que é do próprio fragment, beleza? Voltando aqui, vou comentar essa parte aqui, e como a gente quer trabalhar com elementos compartilhados agora, a gente vai fazer o seguinte, primeiro, get window set shared element, é quase a mesma coisa, só que agora tem share element e ainda é o exit transition. A gente tem o reenter também, eu vou ficar só no exit, ok? Que aí já utiliza a mesma transição para os dois, ida e volta. O que eu vou fazer agora tem que colocar a transição aqui, né? A transição que a gente vai estar utilizando. A transição aqui, não adianta colocar fade, slide, enfim, não vai ficar legal com os elementos. A gente tem outro conjunto de transições prontas, a gente pode criar as nossas também. Eu vou colocar aqui new change bounds, essa é a show de bola, né? Que realmente dá a sensação de que a activity está saindo daquele elemento que a gente clicou. Beleza, acho que aqui já é o suficiente, essa parte aqui. Aqui já podia comentar essa parte também que a gente vai estar utilizando, vou até comentar. Beleza, e a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Na car activity. Aliás, foi a car activity que eu comentei, né? Não foi a minha activity. Ali foi por isso que deu problema. Enfim, daqui a pouco eu volto e testo de novo com o fragment. Comentei errado. Vou comentar aqui tudo. Beleza. Podemos alterar também, colocar outro? Podemos, sem problema nenhum. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de deixar aqui, eu vou colocar no XML, né? A gente pode criar a transição também no XML. Eu vou criar aqui um novo directory, que é transition, ok? E aí ele vai ficar com lerdeza para criar, vou ter que fazer isso, ele volta, eu vou criar outro arquivo, vou chamar de transitions, ok? E ele vai colocar aqui transition manager, a gente não vai utilizar transition manager, a gente vai utilizar o transition set, ok? E aí então a gente vai colocar aqui um change bounds, a gente pode colocar mais de um, né? Eu vou colocar outro aqui, mesmo que eu não tenha feito, eu não vi o efeito que foi o change school, não vi efeito nenhum. É mesmo que eu não consegui entender o entendimento entender o uso do change school, mas enfim, o change bounds funcionou show de bola. Então a gente tem duas animações aqui, a gente volta aqui, né, pro cara que a gente vai ter que fazer essa mesma operação no main activity também. Eu vou pegar esse transition, eu vou colocar aqui transition inflator, vou chamar de inflator, vou vir de transition inflator from, aí bota aí nossa activity, né, this, e aqui eu vou colocar um transition, que eu vou chamar só de transition, e pega o nosso inflator, coloca o nosso inflate transition e a gente pega o nosso resource, que é r.transition, e então transitions, que é o nosso XML. Aí pega o transition aqui e coloca aqui no lugar, porque o que ele está esperando aqui no parâmetro de entrada é um transition. A gente faz a mesma jogada, ok? Aqui. Pega o transition. Ok, só que ainda falta um caminhão de coisas para a gente fazer. Porque a gente tem que setar quais são os elementos que vão sofrer animação. Então a gente volta aqui no carFragment, no nosso onClickLister, né,
eu tirei essa parte aqui, já tirei já. Nosso onClip listener, a gente precisa de setar aqui os elementos, né? Tem várias formas de setar, mas como a gente está com lista, eu preferi setar por aqui. Aqui está a view que entra, que essa view aqui na verdade é esse camarada aqui, ó. Item K é esse relative layout, okay? Que recebe o clique. E como é que a gente faz a relação, né, de um elemento desse, de cada item, no caso com os elementos da nossa CarActivity, do layout da nossa CarActivity. A gente vai entrar aqui e vamos acessar essas views. A gente precisa acessar aqui, no caso, que a gente vai estar animando a imagem, o modelo, né, o teste view do modelo e o teste view da brand, da marca. Eu volto aqui no CarFragment, vamos pegar, né, esses camaradas, vamos colocá-los aqui. Aqui. Vou colocar view, vou chamar de VK. Pega a nossa view, find view by id, r.id.ivk. Se a gente for lá no layout, é esse o id dele. Deixa eu copiar aqui e voltar para div. Vou colocar TV model e TV brand. Esse TV é de test view. E muda aqui também. TV brand, TV model. E como é que a gente seta esses elementos, né? A gente vai vir aqui, onde colocou nu, vamos colocar pair create, ok? E aí o primeiro elemento desse create aqui é uma view, o nosso primeiro aqui vai ser o nosso IVK, e o segundo é um transaction name, ok? Transaction name que vai fazer a gente conseguir vincular esse image view com o image view do layout do CarActivity, esse test view com o test view do CarActivity, e por aí vai. Então eu vou colocar aqui element1, e aí para ajudar a gente, deixa eu quebrar a linha aqui, senão... E aí eu faço essa mesma jogada aqui para os outros dois, ok? Element2, Element3, e aqui é o nosso TV Model, e aqui, e aqui é o nosso TV Brand. Aqui a gente setou, né, o Element Transaction, o Transaction Name, perdão. A gente poderia utilizar dessa forma aqui também, ó, get Transaction Name, se a gente tivesse setado aqui no XML da seguinte forma, se tiver feito assim, ó, Transaction Name, blá 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 blá. Eu preferi não setar, ok? Porque a gente tem vários itens, vão ter vários itens com o mesmo Transaction Name setado aqui. Então na volta a gente pode ter problema no return, né, da Activity B, nosso CarActivity, para nossa main Activity. Então eu preferi setar lá no nosso fragment mesmo, lá no clique, no momento do clique. Então vou voltar aqui. Ok. Aqui tá tudo certo, né? Porque a transição foi colocada, lembrando, lá no nosso main Activity, transição que vai ter entre os elementos compartilhados. Aqui a gente já colocou também a transição entre os elementos compartilhados em CarAdapter, aqui no CarActivity. Tá aqui, só que aqui não é lista mais, né? Então vamos, cadê aqui Activity Car? A gente tem aqui o nosso image view, que vai estar vinculado ao nosso image view lá, que está com o transaction name element 1. Então a gente vai colocar aqui transaction name element 1. E por aí vai. O nosso TV model é o nosso element 2. E o nosso brand é o nosso element 3. E aí você vai notar que o description a gente não vai mexer. E eu já fiz uma modificação no description que eu já vou explicar. Olha onde ele está, né? Por que a gente vai mexer? Porque ele não é compartilhado, não tem um outro item lá que seja vinculado a ele, né, para poder ter a animação. Vinculado assim, via transaction name, porque na verdade não existe vinculação nenhuma de transporte de objeto, isso não existe. Voltando aqui, element, vamos ver se está tudo certo. Aparentemente está, vamos botar para rodar, CarActivity. Main Activity, deixa eu fechar esse adapter aqui que está me confundindo. E esse style também, vou fechar. E vamos rodar. Não coloquei duração, né? Show de bola. Vamos vir pra cá que o efeito vai ser melhor. E tá, né? Você vê aquela jogada de... Parece que a Activity surgiu lá da nossa imagem. Vamos voltar. E ela volta. Ok? Então essa daí é com um elemento compartilhado. Ok? E você pode notar aqui que aqui é o modelo do carro e aqui é a marca, né, que eles estão sendo animados junto com a imagem, só que a imagem disparada, né, chama mais atenção. Beleza? E agora o problema.
esse camarada aqui não foi animado, né? Como é que a gente faz para animar ele? E aí que é o terceiro caminho de animação que a gente tem, que é animação, no caso animação não, né, de transição, que é a transição dentro da própria cena, ok? Que se você ler aqui, que aí onde é que a gente fica confuso? Se você ler no Transition Manager, ele trabalha apenas com mudança de cena. Então o que a gente tem é que você mudou a posição dos objetos, enfim, o estado, eu digo, o tamanho, enfim, dá a ideia de que já é uma outra cena. Se você ler o que está escrito aqui para Transition Manager. Então a gente, teoricamente, estamos mudando de cena, mas não estamos mudando de activity nem de fragment. Estamos mudando só a cena, né? Então mudando, vamos dizer assim, o objeto maior, que seria o activity ou o fragment. Então vamos voltar aqui, né, e como é que a gente faz essa transição somente no nosso Charactivity com o nosso Description. Eu já coloquei o nosso TV Description como variável de instância e coloquei um mroot também como variável de instância, que nada mais é do que um view group, que é esse camarada aqui, ó. Esse linear layout aqui, porque essa transição, né, esse efeito de transição que a gente vai implementar, se a gente deixasse o description no mesmo escopo dos outros test views em image view, utilizando, por exemplo, esse relative layout como o view root, o view group, eu notei que todo o layout ia receber animação, né? Não ia ser só o description. Então eu tive que fazer essa jogada aqui, colocar ele dentro de um view group para poder agora realizar a animação somente nele. Beleza, já estamos aqui com o view group, ele tem um ID LLTV Description e esse aqui já tem o TV Description dos outros vídeos. A gente volta aqui e eu já estou pegando os dois aqui, ó, view root e TV Description. Já estou acessando eles dentro do método onCreate, né? E aí aqui dentro, eu estou verificando aqui se é o lollipop, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um transition, vou chamar de transition 1, vou chamar de transition, deixa um 1 porque a gente já tem um transition aqui, beleza. E aí eu vou pegar get window, ok, e get share, ok, enter transition, que é o que a gente setou aqui, ó. Get share element, olha, eu coloquei o errado aqui, vamos voltar, enter, ok, e esse main activity agora está certo, enter transition. A gente pega ele, ok? Mas se bem que não teve nenhum efeito negativo, enfim. Get, aqui é get. Ok? E aí a gente vai ter um listener, add listener, new transaction listener, transition listener, transaction. E a gente vai precisar mesmo desse método aqui, ó, on transition end. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai utilizar agora o transition manager, beam delayed transition, que vai permitir que a gente aplique a transição no elemento group, né, no view group que a gente setou aqui, que é o nosso mroot, que é aquele linear layout. E qual vai ser a transição? A transição que eu escolhi, no caso, foi o slide, para mostrar a nossa... Opa, new slide, ok? New slide, para mostrar a nossa test view vindo de baixo, assim, né, para pegar a questão do ficar, digamos, de acordo com o restante da animação, né? Mas enfim, aqui está ok. O que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos voltar aqui, Activity Car, e esse camarada a gente tem que deixar ele invisível, ok? Porque a gente vai fazer ele ficar visível. Então eu vou vir aqui para pegar a animação. Você poderia mudar a posição, não precisa deixar invisível, ok? Poderia botar em outro lugar e depois na animação colocar em outro lugar que ele ia mostrar a animação, né? Vindo, fazendo aquele desenho, mudando de posição. Volto para Charactivity e eu só pego o meu TV, ok? E coloco aqui Set Visibility View Visible. Ok. Então, estamos com o listening. Quando acabar a animação dos elementos compartilhados, eu vou começar a animação do elemento que está dentro dessa activity apenas, ok? Ele está tendo uns complaints aqui que eu não coloquei ponto e vírgula. Ok. Aqui ele está reclamando que só API 21, blá blá blá, aqui no caso é 19, né, porque não tem um window, mas eu já fiz essa verificação aqui, né, o Android Studio acabou não pegando essa verificação, que a gente entra aqui no caso. Enfim, na verdade tem que fazer a verificação aqui também, porque isso aqui pode ser
ativado fora, né? Mas como a nossa chamada está aqui dentro somente, não tem como ele ser ativado de fora, por alguma entidade que foi chamada fora desse if. Então ele está até certo fazendo essa reclamação aqui. Enfim, acabou a animação de transição de elementos compartilhados, a transição de elemento compartilhado, a gente vem para essa daqui, né? Que é dos elementos que, no caso de um elemento que está dentro da nossa CharActivity apenas. Ok, vamos executar para ver se vai dar certo. Lembrando que eu corrigi aqui, agora é Enter Transition, não é mais Exit, que acabou rodando sem problemas. Vou colocar aqui que está o menorzinho, fica mais show de bola para ver. Oh yeah, né? Vamos de novo. E acabou voltando. Ah, eu descobri agora qual era o problema de ter voltado, né? Vamos abrir de novo. Quando a gente fez aquele primeiro teste, que em vez de ser só fade, tinha um slide também, né? Eu acabei não mostrando, não implementando, mas já deixei implementado. No CharActivity eu coloquei o OnBack Pressed. Eu vou tirar ele. Okay? Eu vou tirar ele e você vai ver o que acontece se a gente não fizer, não implementá-lo. Vamos voltar aqui. A gente vai entrar aqui e você vai ver a animação. Tá vendo a animação também do teste view, né? Que ele entrou. Se eu voltar, todos os outros views têm animação, menos o teste view. Ele não tem de descrição, né? Por quê? Porque a gente colocou só a animação de entrada aqui, né? No nosso listener. O que a gente faria então era implementar, vou tirar aqui, né? Vou fazer do zero, para ficar mais tranquilo, o onBackPressed, né? Backpressed, que pega, captura e um clique no voltar, né? De voltar. A gente continua chamando aqui o super, mas a gente vai chamar ele depois de fazer o seguinte, de fazer essa verificação. Vamos fazer essa verificação aqui, para a versão do Android, e então chamar o mesmo script aqui, ó, só que de outra forma. Ele está visível, né? A gente vai deixar ele invisível para a gente conseguir ver a animação dele saindo, né? Entendeu? A animação dele saindo da tela. Então, invisível. O que acontece aqui, deixa eu só voltar aqui e dar explicado. Quando a gente chama essa animação, né, a transição, o elemento de transição, no caso aí, o slide, ele é responsável por pegar o estado inicial, né, da nossa TV Description, que é visível, no nosso caso aqui ele está visível, tá? E depois disso ele vai deixar esse camarada aqui seta, ele é setado para invisível, tá? Isso tudo sem o frame, sem trocar de frame aqui. O camarada que está com a PP na mão, ele não consegue verificar que isso está acontecendo, que uma view está sendo escondida, enfim. Não trocou o frame ainda. E aí ele fica invisível e ele de novo pega o estado desse description, que agora é o estado final, né, que vai ser utilizado na transição, que é invisível. E aí depois disso, com esses dois estados, o inicial e o final, ele cria a animação, que no caso é o slide, passando do estado inicial para o estado final. E aí sim ele começa a mudar os frames, que o usuário começa a ver na tela a mudança. Ok? No caso, vamos rodar aqui, que agora ficou mais claro o que aconteceu com o backpress. Vamos clicar aqui. Ok, se eu voltar, a gente consegue ver ainda o teste view saindo, né? Agora, nesse caso aqui, quando eu clico aqui da Activity, Main Activity, para ir para a CharActivity, o que acontece é que os elementos compartilhados, eles estão também na cena da CharActivity, correto? E quando eu volto aqui, vamos voltar. Quando eu clico aqui, a Activity CharActivity, né, a transição da CharActivity, ele vem e pega a posição, tá, dos elementos dessa Activity aqui, porque a gente sabe que eles estão lá também, tem elementos compartilhados, né, referentes a eles na outra tela. E aí ele faz aqueles elementos de lá, no caso esses elementos aqui, eles vêm todos para as posições, as mesmas posições que estão lá na Main Activity, ok? E aí a Transition pega o estado inicial, ela pega o estado inicial desses elementos aqui que agora não estão, eles não estão assim, eles estão nas posições da Activity anterior, ok? Só que ele faz isso tudo com esse background transparente, esse background não, com essa cena transparente, o usuário não vê isso acontecer. E aí, depois que ele reposicionou, ele pega todos os estados iniciais, né, dessas views que estão na Activity Car, ele não está trabalhando com as views da Main Activity,
E aí, depois disso, o framework, ok? O framework de transition, ele bota todo mundo no lugar, né, dessa cara activity, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Isso tudo com a activity, com a cena transparente, o usuário não está vendo isso. E aí, novamente, ele passa a transição dessa cara activity, passa para pegar o estado final, que é onde estão agora, ok? Pega o estado final do image view, desse test view e desse test view, que são os elementos compartilhados. Beleza. Depois disso, ele cria a transição. Ele cria a transição e aí essa cena que estava toda transparente, ela começa a ganhar foco e os elementos compartilhados, só os elementos compartilhados dessa activity aqui, que no caso é esse image view e esses dois test view, eles começam a ter fade, né? Eles começam a perder opacidade para sair da tela, e aí começa a animação, né, da cara activity com a posição inicial, que é a posição, né, daqui de baixo que estava lá no main activity. Basicamente, todo o trabalho é feito na cara activity, e se a gente, no caso aí, quando a gente volta, né, uma coisa que não ficou explícita, o que a gente volta é que esse trabalho todo aqui de animação é feito na main activity, né? É feito tudo que foi feito na cara activity é feito na main activity, porque a animação está indo para ela, ok? Então é assim que funciona. Eu acho que até aqui tá beleza, né? Conseguimos fazer tudo. Só vamos fazer a jogada do Fragment de novo, que eu acabei passando. Cá Fragment, vou vir aqui em Main Activity. Vou voltar aqui, né? E vou Ctrl Z, que eu acabei fazendo besteira. Vou comentar essa parte toda. Vou comentar aqui. Ok. Cara Activity. Sem share, tá? Sem elementos compartilhados dessa vez. Cá Fragment. Porque a gente não vai estar na mesma view aqui, né? OnCreate View, OnCreate. Ok. Tira essa parte, vou voltar só com essa. Aqui como é do Fragment, tira o Get Window. Show de bola. Cara Activity. Vou comentar toda essa parte aqui. E voltar para aquela da Activity. Okay? E vou aproveitar, né? E vou comentar esse on backpressed, porque ele estava dando aquele efeito de slide que não existia no início, né? Não era para existir. Bom, provavelmente é para estar rodando agora. Vamos executar. Ok. E deu certo, tá? Teve o Explode, que o Explode está aqui no Fragment, se eu não me engano. Explode de entrada, exit, né, de saída do main activity, né, que a gente observou no Fragment. E aí aqui o return, né, ele está de entrada aqui também no Explode, está de entrada no Activity. O return é o fade. Vamos dar o return. Ok, o elemento continua sendo compartilhado, né, por causa dessa chamada aqui do Fragment, que eu acabei não tirando, né, aqui no OnClickListen. Então vou ficar por aí. As libs de suporte, como eu falei, que eu encontrei, elas tinham muitas falhas, tá? Uma não rodava com Fragment, outra não rodava com Fragment com Activity. Voltando aqui, eu vou ficar lhe devendo aí, que eu acabei não implementando, que eu não achei uma implementação legal para seguir também, eu também não cheguei ainda a fazer, é essa animação aqui, ó, que é show de bola. Qual é essa? Essa aqui, ó, Circular Reveal, ok? E aí fica para o próximo post, só não vai ser o próximo post, vai ser em algum próximo, beleza? Então com essas animações aí você já consegue utilizar, eu acho que já consegue fazer coisa bacana, que é a questão aí que a gente deixou de clicar na imagem e dar aquela ideia de que está abrindo a activity dela. Com Fragment, mesmo caminho. Leia esses posts aqui, todas essas páginas que eu vou deixar aí, principalmente os posts, segue esse camarada, enfim, show de bola, esse também. Então, vou ficando por aí. Valeu, obrigado e tchau.